John Agin, um assassino da Aliança Celestial, permanecia diante de seus inimigos como uma rocha em meio ao caos. Atrás dele, o exército rugia, pensando que sua postura era arrogante, sem perceber sua verdadeira força. Ele convocou seus inimigos para atacar, e eles lançaram lanças diretamente contra ele. Mas cada um deles caiu, como se seu destino já estivesse selado. Sua espada era tão rápida que seus oponentes não tinham tempo para perceber que estavam mortos. John perdeu a conta de suas vítimas, sua consciência fundiu-se com a morte. O problema era que havia muitos inimigos, eles continuavam vindo. O ar estava saturado de sangue, mas John continuava a matar sem remorso. Gritaram sobre sua morte iminente, e ele riu. Querem que eu morra? A liberdade que ele buscava há 30 anos estava próxima, e ele não iria recuar. John jurou que não pouparia ninguém se isso o levasse à liberdade. Ele alertava seus inimigos sobre a morte, e cada golpe tornava essas palavras realidade, até que os comandantes perceberam que precisavam detê-lo. O medo os paralisava à medida que percebiam que suas vidas estavam desaparecendo sob a lâmina de sua espada. John bloqueava os ataques, cruzava espadas com seus inimigos, e usando-as como trampolim, lançou-se ao ar. Ele segurou sua espada com mais força, pronto para lutar até o último suspiro, o dele ou o deles. Elevando-se como um raio, iluminou o campo de batalha com uma energia que rasgava o espaço. Os inimigos gritavam em pânico, percebendo que enfrentavam um dos mais poderosos mestres. Chamaram-no de o melhor assassino, impressionados com sua incrível agilidade. O rei dos assassinos, John Agin, cheio de fúria e desejo por liberdade, desceu como um vingador. Ele golpeou com tanta força que o chão tremeu como se atingido por um relâmpago. Onde os inimigos estavam, restava apenas uma cratera, e o silêncio da morte engolia seus corpos. Estou tão cansado, murmurou John, olhando para a espada que tirara tantas vidas. Observando o campo, pensou que tudo havia acabado, mas novos gritos quebraram essa ilusão. Ele percebeu que a batalha continuava, e os inimigos não paravam de atacá-lo. John puxou sua espada do chão, coberta de sangue, e preparou-se para um novo ataque. Quanto tempo mais isso pode continuar? Pensou, sentindo sua espada ficando cega enquanto seus inimigos aumentavam em número. Estariam eles tão determinados a impedir sua liberdade? A raiva o dominou, seus olhos brilharam em vermelho, e ele gritou que destruiria todos eles. Com giros rápidos, espalhou os inimigos ao redor, e um brilho amarelo de energia reluziu ao seu redor. Empunhando sua espada, zombou de ser chamado de rei, mas sabia que era apenas um cão sem alma da aliança. John zombava do título de rei, mesmo sabendo que era apenas um cão sem alma da aliança. De repente, a dor tornou-se insuportável, e ele caiu, mal conseguindo se manter de pé. Mas havia outro problema: fome. Por uma semana, ele comera apenas alguns pedaços de carne seca. A fome era tão forte que ele se sentia como um lobo faminto olhando para a lua. Pensou, eu queria tanto alguns bolinhos. Mas, contra a luz da lua, surgiu a silhueta de um inimigo, aproximando-se rapidamente. O inimigo atacou sem avisando. O inimigo apontou sua espada diretamente para John, mas ele mal conseguiu desviar. O golpe foi tão poderoso que a pedra sob seus pés se partiu ao meio. O inimigo se movia com tanta habilidade que até mesmo John não percebeu sua aproximação. Após avaliar a técnica, John percebeu que estava enfrentando um guerreiro de altíssimo nível. Eles travaram um duelo, e John mal teve tempo de desviar dos ataques rápidos. No entanto, a técnica do inimigo lhe parecia estranhamente familiar. Observando os movimentos do oponente, John pensou, onde já vi esses movimentos antes? De repente, o inimigo balançou sua espada, e uma onda de energia cortou duas árvores pelo caminho. Os ataques continuaram incessantes, e John só conseguia desviar, deixando um rastro de árvores cortadas atrás de si. O equipamento do inimigo era tão poderoso que a aura da espada sozinha poderia destruir uma floresta inteira. Após uma sequência de golpes, John pousou bem na frente do inimigo, pronto para um novo confronto. Ele percebeu que estava enfrentando o assassino mais poderoso do Vale Sul Central, o Senhor da Morte. Agora entendo por que a aliança está atrás de você, disse John, percebendo a gravidade da situação. Ele não esperava encontrar as elites da Fortaleza de Aço.
John perguntou ao inimigo se ele realmente se considerava o mestre mais forte por atacá-lo após uma batalha tão desgastante. Apesar de sua exaustão, John declarou que ainda tinha forças para derrotá-lo. O inimigo ficou nervoso ao ouvir essas palavras, e seus olhos se arregalaram. Ambos se ergueram no ar, cheios de energia, e continuaram a batalha feroz. Cada golpe era absolutamente perfeito, demonstrando sua maestria. Sentindo a espada como uma extensão de seu braço, John desferiu um golpe preciso contra o inimigo. O impacto ocorreu no ar, e então ambos pousaram suavemente no chão. Após a luta, sangue apareceu sob a máscara do inimigo e escorreu lentamente pelo rosto dele. A espada de John estava coberta de sangue vermelho, a cor da morte. O sangue do inimigo marcava a lâmina, simbolizando o fim da batalha. John permaneceu parado, com a espada apontada para baixo, observando o inimigo cair lentamente ao chão, mas ele sabia que ainda não havia acabado. Fechou os olhos e exalou, preparando-se para o próximo desafio. Saia. Se já se divertiu o suficiente com o espetáculo, disse John. Uma forte energia escarlate começou a rugir ao seu redor. Ele percebeu que uma rainha demoníaca havia aparecido diante dele. Ela surgiu como uma bela mulher e sorriu. É uma honra fazer parte de suas memórias. Já faz 6 anos, foi muito tempo, disse ela com um toque de nostalgia na voz. A luz da lua caía sobre eles, criando uma atmosfera mística entre as duas rochas. Os raios iluminavam os corpos mortos ao redor, aumentando a sinistra cena. O primeiro ancião da Aliança Celestial aproximou-se, inspecionando os montes de cadáveres. Os servos relataram que os corpos pertenciam a artesãos da Fortaleza de Aço. Sangue. O ancião reconheceu que John havia conseguido superar as armadilhas e matar tantos inimigos, reconhecendo seu título como o Rei dos Assassinos. Erguendo a mão, o ancião ordenou que seus homens agissem. Todos os servos imediatamente se curvaram em sinal de devoção. Ele mandou que seguissem os rastros da energia demoníaca da rainha. John percebeu que a rainha, Quaxoio, parecia jovem graças às suas técnicas, mesmo tendo mais de 60 anos. Delicada por fora, mas uma maníaca por dentro. Como se os mestres da fortaleza não fossem o suficiente, agora haviam enviado essa mulher insana atrás dele, disposta a tudo para capturá-lo. Apertando a espada com força, John pensou que nem tudo estava perdido. Ele tinha uma carta na manga. A rainha olhou para sua espada e, sarcasticamente, comentou que era uma pena um homem com uma relação especial estar apontando uma arma para ela. Você pode enfiar essa relação especial bem longe, retrucou John, pedindo que ela parasse com as bobagens. Que rude, respondeu ela, dizendo que duvidava de sua capacidade de. Mesmo sugerindo um caminho mais fácil, Shan recusou qualquer opção simples. Ele afirmou que tentaria quantos golpes pudesse e que não tinha medo de uma velha que só sabia mexer a língua. O rosto dela mudou quando ele a chamou de velha, e ela prometeu mostrar sua espinha se ele repetisse aquilo. John, destemido, começou a provocá-la novamente, chamando-a de velha senhora e enfatizando que ela havia ficado ainda mais sensível com a idade. A cada palavra, o rosto dela escurecia de raiva. Mas, de repente, ela sorriu, claramente planejando algo insidioso. O sorriso dela deixou Shan em alerta. Ela começou a dizer que a Aliança Celestial o havia transformado no melhor assassino e que agora entendia por que a Fortaleza de Sangue de Aço havia enviado sua elite. A energia central dele era incrivelmente pura e pertencia às 9 seitas. Quaxogo afirmou que John havia dominado a arte marcial dos Ninks, razão pela qual ele derrotava todos, mesmo quando tentavam capturá-lo vivo. Nesse momento, John percebeu por que ela falava tanto ao invés de começar a luta. Ela estava tentando descobrir os segredos das artes marciais das 9 seitas e sujeiras sobre a Aliança Celestial. Ela pensava que John era apenas um guerreiro comum, mas suas palavras a fizeram perceber que ele era muito mais do que isso. John perguntou: "Você não está interessada nos segredos da Fortaleza de Sangue de Aços?" Ele adivinhou suas intenções, mas ela explicou que não estava interessada na Fortaleza ou na Aliança. Sua preocupação era apenas com as técnicas de combate das 9 seitas. Ela propôs um acordo. Se John revelasse os segredos, ela o deixaria viver. Mas John respondeu: "Porque os Grandes Lagos estão cheios de incompetentes." Ele notou que o acordo não era vantajoso, especialmente estando à beira da morte.
Ela perguntou se a causa disso era um parasita em seu sangue. John reagiu bruscamente. Ela o chamou de punidor dos traidores da justa aliança celestial. Explicou que o parasita em seu corpo era um meio de controle para punir traições. Ela observou que John havia recusado sua misericórdia e que sua vida e morte dependiam completamente do governante da aliança celestial, tornando impossível traí-lo. Acrescentou que, ao libertá-lo do parasita, todos os laços com a aliança seriam cortados. Tudo o que ela exigiria seria o conhecimento da técnica dele. A rainha demônio explicou que, graças à arte do deus da morte, ela conhecia venenos e poderia destruir o parasita por conta própria. John abaixou a cabeça e permaneceu em silêncio por alguns segundos, segurando sua espada com força. Ele ouviu suas promessas de liberdade, que dependiam apenas de lhe ensinar a arte das 9 seitas. Sua resposta foi uma risada alta. John perguntou se ela realmente acreditava que a aliança o perseguia apenas porque ele havia fugido. Isso a surpreendeu. Ele continuou, explicando que, como um dos 10 mestres mais fortes, já sabia há muito tempo como se livrar do parasita. Tudo o que precisava era se tornar forte o suficiente para superar as armadilhas da aliança. Isso levou muitos anos, mas agora ele estava prestes a alcançar seu objetivo. Quando ela disse que o deixaria viver, ele não acreditou, sabendo que suas palavras não eram confiáveis. John passou 30 anos com aqueles canalhas e não permitiria ser enganado novamente. Gritando com todas as suas forças, ele disse: "Saia do caminho, sua bruta." E a advertiu: se ela partisse agora, poderia salvar sua vida miserável. Ela não entendia como ele podia falar assim, estando tão debilitado, mas também não era do tipo que aceitava ser humilhada. John viu em seus olhos que ela havia percebido que ele não ensinaria nada e que não acreditava em suas promessas. Ela também sabia que não o deixaria vivo. Finalmente, a rainha demônio Quack revelou sua verdadeira face, gritando: "Morra! Seu inútil desgraçado, morra, sua velha maldita!" John respondeu a ela com raiva, e uma enorme onda de poder puro explodiu de seu peito, criando uma cúpula de aura ao seu redor. Essa energia se espalhou, formando uma barreira protetora que colidiu com o poder ao redor. A explosão foi tão poderosa que destruiu tudo ao redor, como um desastre natural. Árvores caíram sob a investida da energia, quebrando-se em pedaços. No entanto, ambos continuaram de pé, empunhando espadas repletas de energia destrutiva. Quack tinha longas garras cheias de poder, e com elas, cortou o braço de Shan. A dor atravessou seu corpo como agulhas afiadas perfurando cada nervo. Naquele momento, o primeiro ancião apareceu, segurando sua espada. Há quanto tempo ele está ali? Passou pela mente de Shan ao vê-lo. A espada do ancião assobiava como um relâmpago, e as pernas de Shan se separaram de seu corpo. Logo em seguida, a lâmina cortou suas mãos, que giraram no ar antes de cair. A dor era insuportável, e Shan gritava de agonia a plenos pulmões. A rainha demônio e o primeiro ancião o derrotaram juntos, agindo como uma força única. Aqueles eram os últimos segundos de sua vida. Não havia chance de salvá-lo. Sangue escorria de sua boca, vindo de inúmeras feridas que cobriam seu corpo. Sem nenhum membro restante, ele caiu de joelhos, incapaz de se sustentar. A rainha demônio segurou sua cabeça em suas mãos, sarcasticamente, o elogiou. "Você parece ainda melhor sem seus membros." Decidiu que sua cabeça também era supérflua e não queria ouvir mais nenhuma palavra dele. Depois de desejar-lhe uma boa viagem para o próximo mundo, ela sorriu com alegria, como uma garota de 17 anos que se deliciava com um assassinato. Foi uma verdadeira bênção para ela. Seria aquele o último momento de sua vida. Ele sonhou por um instante com uma vida simples, sendo um homem comum. Seria realmente impossível. Se ao menos houvesse uma segunda chance. Esses foram seus últimos pensamentos. No principal santuário do culto divino do demônio celestial, um jovem jazia inconsciente na cama, imóvel. A luz das janelas caía sobre seu corpo jovem e cabelo longo. No fundo de sua alma, as palavras ecoavam: "Se eu tivesse uma segunda chance." Seus olhos se abriram abruptamente, e ele despertou. A fumaça subia lentamente de um cachimbo cheio de tabaco. Nids ouvia atentamente o homem que fumava e dizia que o ensinamento divino era indiscutível e que todos os demônios cairiam eventualmente. O homem era o quarto jovem mestre do culto divino. O médico anunciou que o terceiro ainda tinha pulso,
mas acrescentou que Sera morreria naquela noite. Sorrindo levemente após essas palavras, o quarto senhor soprou a fumaça calmamente e respondeu: Entendo. Tudo estava indo ainda melhor do que ele esperava. Na juventude, Agem e seu amigo decidiram tirar uma folga após resolverem com sucesso um caso de assassinato. Eram jovens e planejavam um curto descanso, pois o líder havia ordenado que permanecessem discretos. Um garoto segurando algo estranho na frente de Agem perguntou se ele queria ver. Abrindo a mão, mostrou uma figura de pássaro esculpida em madeira. Agem perguntou se o garoto tinha esculpido aquilo sozinho, mas ouviu uma pergunta inesperada em resposta. Você não está cansado de ser um assassino? O garoto queria escapar, não importava como, e viver sua vida livre como um pássaro. Sonhava em se estabelecer em uma vila distante, onde o ar tivesse o cheiro de grama fresca, não sangue apodrecido. John Agem imediatamente disse que também queria ir para aquela vila, mas ouviu apenas: não é para nós. Por que não? Ele implorou, pedindo para ser levado junto. Mas a única resposta que recebeu foi uma ordem para se calar. De repente, Agem estava mais velho, com sangue no rosto, o sangue de seu amigo, que jazia morto no chão. Agem não conseguia entender o que havia acontecido. Palavras ecoaram próximas a ele. Você foi salvo, mas recusou a misericórdia. O homem lhe disse para assistir e lembrar. É assim que todos os que traem a aliança celestial justa terminam. O parasita em seu sangue julgaria sua traição. O rosto de uma rainha demônio apareceu diante dele, gritando que sua cabeça não era necessária. Então, ele viu sua própria expressão de horror quando a rainha ergueu sua cabeça decepada, segurando-a em suas mãos. Ele pulou da cama abruptamente. Era apenas um sonho. Ele gritou de medo. Isso realmente é apenas um sonho. Pensou, segurando a cabeça com as mãos, lembrando-se de como acabará de ser decapitado. Em estado de delírio, olhou ao redor, mas não conseguiu entender onde estava. O quarto era luxuoso, mas completamente estranho. De repente, ele ouviu passos. Alguém estava se aproximando. Era uma garota chamada Euna, que trazia uma bandeja de comida para o jovem mestre e disse que era para ele. Quando entrou no quarto, notou que a cama estava vazia, embora ele devesse estar deitado, recuperando-se de uma condição grave. No momento seguinte, ele apareceu atrás dela, segurando uma varinha perto de sua comida, pronto para perfurá-la a qualquer momento. Quase em um sussurro, ele a avisou: não faça um som, ou eu corto sua garganta. Ele perguntou quem ela era e se tinha sido enviada pela fortaleza de aço-sangue. Gaguejando de medo e com os olhos arregalados, ela respondeu que era sua criada, chamada Enoa, e perguntou o que havia acontecido e se ele estava bem. O fato de ela chamá-lo de jovem mestre o confundiu ainda mais. Ele ordenou que ela parasse de mentir e dissesse a verdade imediatamente. Quem me trouxe aqui? Ele perguntou. Você mesmo me trouxe, respondeu Yuna, surpresa, mal conseguindo segurar a bandeja por estar tão assustada. Ela acrescentou que ele estava ali há muito tempo, inconsciente por quase 6 meses devido ao bloqueio do Chi, e que apenas algumas noites atrás ele havia recobrado a consciência. O que diabos está acontecendo? Ele murmurou para si mesmo, sem entender como aquilo era possível, já que ele estava morto. Ele a pressionou novamente para dizer a verdade, mas ela garantiu que estava dizendo a verdade e que tinha trazido comida para ele comer. Ao virar a cabeça para a direita, ele viu um espelho e ficou chocado com o que foi refletido nele. Que tipo de idiota é esse? Ele pensou, ao ver um rapaz magro e debilitado no espelho. A memória do momento em que o primeiro ancião cortou suas pernas veio à tona, e parecia que aquilo não era apenas um sonho. Então, o que é isso? É reencarnação? Ele se perguntou, confuso. Ele não conseguia entender se aquela era sua vida passada ou algo novo, nem como isso era possível. Euna percebeu que algo estava errado, pois seu mestre ficou em silêncio por muito tempo, perdido em pensamentos. Seu rosto expressava completa incompreensão. Ele não sabia onde estava nem o que havia acontecido com ele. Assustado, deu alguns passos para trás e tropeçou na porta, que começou a se abrir. Ele enfiou a cabeça pela porta aberta e prendeu a respiração, tentando espiar o que havia na sala. Ele não conseguia entender como um lugar como aquele poderia existir. Um médico e um homem que ele não conhecia estavam parados na porta. O homem tinha uma expressão séria,
uma barba e cabelos longos. Quem diabos é esse? Ele se perguntava repetidamente, sem obter respostas. De repente, o homem caiu de joelhos abruptamente. Oh, os ensinamentos divinos são indiscutíveis. Todos os demônios choram diante de você, ele exclamou. Parabéns por sua recuperação, terceiro jovem mestre, continuou solenemente. John não conseguia entender o que estava acontecendo, mas deduziu que devia estar em um culto demoníaco. No final da tarde, em Mirim, as lâmpadas iluminavam a sala, trazendo luz ao mundo de mão. O homem atravessou o tapete vermelho diretamente até a cadeira onde uma pessoa importante estava sentada. Nesse momento, ele repetiu a mesma frase. Os ensinamentos divinos são indiscutíveis, e todos os demônios cairão diante de você. Ele anunciou que a guarda imperial do culto divino saudou o governante dos demônios. Esse homem era Mudon, o chefe da primeira guarda imperial. Mudon sentou-se diretamente em frente ao seu mestre. O Senhor perguntou o que o trazia ali naquele dia. Mudon disse que tinha uma mensagem importante. O terceiro jovem mestre recuperou a consciência, ele informou. Mas havia um porém. Ele notou que o jovem tinha perdido completamente sua força e estava exausto ao limite. Mudon perguntou ao seu mestre o que ele planejava fazer com o terceiro jovem mestre. O líder da primeira guarda imperial gritou com tanta força que seu brado ecoou nos ouvidos de Man. A voz do Senhor era tão poderosa que a veste de Man foi soprada, como se um forte vento a tivesse atingido, e as velas na sala quase se apagaram com o impacto. Mudon humildemente pediu para conhecer a vontade de seu mestre. O Senhor ordenou que ninguém mais trouxesse relatórios até a cerimônia de encerramento, que aconteceria em 3 meses. Após isso, o mestre fechou seus olhos, que brilhavam como carvões em brasa, e não disse mais uma palavra enquanto seus olhos permaneceram abertos. Mudon olhou diretamente para ele sem emitir som algum. Assim que os olhos se fecharam, Mudon curvou-se profundamente e declarou que esperava sinceramente cumprir a grande vontade de seu mestre. O culto demoníaco milenar, fundado pelo mestre Mu em tempos antigos, era a organização demoníaca mais antiga e destrutiva. Este culto era o mais forte nas artes marciais, e seu nome inspirava medo em todo Murim, tornando-se um símbolo de caos. Embora a Aliança Celestial Justa e a Fortaleza de Sangue de Aço fossem superiores em número, essas 3 forças, junto com o culto divino do demônio celestial, eram conhecidas no mundo como a poderosa Tríade. Entre elas, o demônio celestial era o grupo mais destrutivo de todos, e foi exatamente onde John foi parar. Ele não conseguia entender como havia chegado ali. Isso é realmente realidade? Ele se perguntava, olhando para a rua. Por quê? Ele se questionava repetidamente. E por que um culto demoníaco? Ele precisava se recompor, manter-se firme, entender a situação e planejar seus próximos passos. Na noite anterior, Chan saiu. Ele usou a técnica de furtividade para seguir pessoas sem ser notado. Ao ouvir conversas, descobriu que o discípulo mais forte do culto demoníaco, o terceiro jovem mestre, havia despertado, e uma nova luta sangrenta pelo poder estava prestes a começar. As pessoas comentavam que ele havia perdido todas as suas habilidades após 6 meses de coma devido ao bloqueio do Qi, mas que, se algo ainda restasse, seu apelido de um monstro seria justificado. Alertaram para manterem distância dele, pois poderia ser muito perigoso. John ouviu tudo isso enquanto se escondia no telhado e percebeu que o corpo em que estava pertencia a um verdadeiro criador de problemas, um monstro de fato. Como essa pessoa vivia? Ele se perguntava. Agora, John tinha certeza absoluta de que estava em um culto demoníaco. Para escapar dali, ele precisava elaborar um plano cuidadosamente. Depois de se exaurir ao limite com a técnica de furtividade, ele olhou para o espelho e viu seu corpo frágil. Apesar de tudo, sentiu-se grato por ter pelo menos esta vida, fosse ela qual fosse. Ao olhar para seu braço exausto, percebeu que a primeira coisa que precisava fazer era restaurar seu corpo. Sentando-se na posição de meditação, começou a respirar profundamente e a se concentrar. Com os olhos fechados, tentou sentir todos os pontos de energia em seu corpo. Como suspeitava, todos os 8 meridianos estavam em desordem. Decidiu limpar aquele pequeno e estagnado centro de energia. Busque a verdade no meio do caos, atravesse o vazio, abra os canais da vida e o mundo lhe dará sorte. Após essas palavras,
A temperatura na sala começou a subir. O ar tornou-se pesado e denso. Por meio da técnica da infinidade, Shan começou a expulsar a energia estagnada de seu corpo. Seu corpo brilhou com uma luz azul, e a energia